Olá, boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto de oração, um culto de louvor, de exaltação ao nosso Deus. Nós precisamos continuar louvando, continuar cultuando ao Senhor nos nossos lares, na nossa casa, usando os recursos disponíveis para transmitir também este culto. Precisamos aproveitar em todo o tempo. Vamos orar, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, porque temos plena certeza de que se estamos vivos, se estamos respirando, é porque o Senhor nos permitiu. Obrigado pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela tua graça, obrigado pela tua compaixão, obrigado pela tua provisão, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos teus servos, de cultuar ao Senhor nos nossos lares, nas nossas casas, de utilizar as redes sociais para transmitir o culto que nós prestamos ao Senhor. Abençoe cada família, abençoe cada lar, Senhor. Isso é o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma leitura da palavra do nosso Deus, Jeremias capítulo 29, nós vamos ver os versículos de 10 a 14, Jeremias 29, profeta Jeremias, capítulo 29, esse capítulo retrata aí o período, na verdade toda a profecia em relação a esse período, o período em que o povo de Israel ficou cativo lá na Babilônia. Esses versículos retratam aí o desejo do povo voltar, quando o povo começou a buscar ao Senhor novamente, a interceder, a cultuar ao Senhor, a perceber que eles não teriam como continuar, como vencer toda aquela luta, toda aquela crise que eles estavam passando, se não buscassem ao Senhor. E aí o Senhor responde da seguinte forma, Jeremias 29, de 10 a 14. E diz assim: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde eu os desportei, diz o Senhor. As promessas do Senhor para o povo de Israel, de resgatá-los, de tirá-los daquele sofrimento que eles estavam vivendo ali, daquela crise que tinha se instaurado por conta da desobediência do povo. O povo estava sofrendo ali, e o povo ainda sofre, a humanidade sofre por causa do pecado, por causa da desobediência. Nós precisamos a cada dia nos voltar mais para o Senhor. Ele está dizendo: vocês me procurarão, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E ele diz que é ele que se deixa ser achado. Ele que se deixa ser achado. Que eu e você, que nós busquemos ao Senhor. E ainda tem, para corroborar com esse texto, da necessidade da gente buscar ao Senhor, Tiago capítulo 4, versículo 8, vai dizer assim, Tiago 4, 8, diz assim a palavra do Senhor, Tiago 4, 8, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Isso não tem nada a ver com barganha, não. Isso não tem nada a ver. É algo que é necessário que a gente faça.
tem a ver com reciprocidade. Nós caminhamos com Deus e Ele caminha conosco. É uma caminhada recíproca. Nós nos aproximamos dele e ele se aproxima de nós. Não tem nada a ver com barganha, não. Nós precisamos nos aproximar mais e mais de Deus e nos limpar dos nossos pecados. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar a Ele, louvar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos dizer: eu te busco, te procuro, ó Deus. Prosseguindo para o alto eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Que possamos ter esse desejo, essa vontade de continuar buscando ao Senhor, de buscar a Ele. A canção diz que é prosseguindo, não é buscar em um momento, em um tempo e parar, não. É em todo tempo nós precisamos prosseguir em buscar ao Senhor, em conhecer a Ele, o Senhor que é Criador dos céus e da terra, soberano sobre tudo e sobre todos. É o que nós vamos cantar agora. Nosso Deus é soberano. Deus
das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas em terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza como o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, criou a natureza como o homem. Foi Ele quem criou os luminares, fez a separação das águas em terra seca. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele criou todas as coisas, e é por isso que nós louvamos a Ele. Nós reconhecemos que Ele é Criador de todas as coisas, que Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele é soberano, tem um domínio de tudo, nada foge do seu controle, e Ele sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. Nós lemos no início. Nós vamos ler agora mais um texto da palavra do nosso Deus, aquilo que nós acabamos de falar agora da soberania de Deus, de que Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é o dominador de todas as coisas. O Salmo 24 diz isso. Diz assim a palavra do nosso Deus: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem estabeleceu sobre os mares e o firmou sobre as águas. Quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, e que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que o buscam, que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Abram-se os portais, e abram-se os portais antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se os portais, abram-se as portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Ele é o Rei da Glória. Ele é Senhor. Ele é Senhor e nós somos servos. Isso mostra para mim e para você que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus e não querer que as coisas aconteçam ao contrário.
Deus é que é Senhor. A nossa oração precisa ser sempre pedindo que a vontade do Senhor seja feita. Que a vontade dele seja feita. E a vontade dele é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E quando eu e você, quando nós nos submetemos à vontade dele, aconteça o que acontecer, se estiver dentro da vontade do Senhor, é o melhor para mim, é o melhor para você. Deus é quem sabe o que ele planejou, o que ele pensou para mim, para você, para a humanidade. E nós só precisamos entregar as nossas vidas ao Senhor para que a vontade dele seja feita nas nossas vidas. Vamos fazer uma oração nesse sentido. A oração que nós vamos fazer nessa hora é pedindo ao Senhor que a vontade dele seja feita. Vamos orar? Senhor, Tu és soberano, Tu és o Deus criador dos céus e da terra, a Ti pertence toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Não pertence ao homem, não pertence, ó Deus, à religião, não pertence às denominações, não pertence a pastores, a líderes religiosos. A glória, o louvor, a exaltação pertence a Ti. Nós louvamos e engrandecemos ao Teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos escolheu. Pai, nós queremos nessa hora pedir que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas. Pedir, ó Deus, que também o Senhor nos ensine a cada dia a orar, a cantar, a viver segundo a Tua vontade e a buscar em todo o tempo entender, segundo os ensinamentos da Tua palavra, a Tua vontade nas nossas vidas. Senhor, que o Senhor nos ensine, que tenhamos o discernimento, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, nos auxilie a entender, a compreender a Tua vontade, ó Deus. Nós temos as nossas vontades, nós temos os nossos desejos, mas que a Tua vontade prevaleça, Senhor. Que a Tua vontade prevaleça, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, quando muitos momentos nós até mesmo, ó Deus, tentamos, ó Deus, com palavras, com frases, com pensamentos, ó Deus, dizer que o Senhor tem que agir como nós queremos, como nós pensamos. Tem muitas pessoas que chegam ao absurdo de exigir algo do Senhor. Nós não temos tal direito. Nós só precisamos nos submeter à Tua vontade, pedir que o Senhor nos ensine a compreender a Tua vontade. Senhor, nós queremos aprender e temos certeza que iremos aprender, porque o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja. Nos livre, ó Deus, do homem mau. Nos livre, ó Deus, das coisas ruins, dos problemas, ó Deus, das pestes, de tudo que é ruim, ó Deus. Nos livre, Senhor. Nos livres de nós mesmos, ó Deus. Quando nós muitas vezes somos empecilho para a nossa santificação. Às vezes, ó Deus, nós estamos trilhando caminhos errados. Às vezes nós estamos desagradando ao Senhor. Às vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade. Nós queremos pedir perdão, Senhor. Nos perdoe e nos ensine a compreender e a submeter a Tua vontade. Continue abençoando o Teu povo. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que possamos orar cada vez mais, pedindo que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Deve ser assim, precisa ser assim. E Jesus nos ensinou assim. Mesmo que estejamos em momentos difíceis e a nossa vontade seja que tudo se acabe, nós precisamos pedir ao Senhor que a vontade dele seja feita. Jesus fez isso quando ele estava prestes a morrer. Ele sentiu agonia, ele sentiu medo pela morte que ele iria enfrentar. E ele pediu ao Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Depois ele falou, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa é a oração que nós precisamos aprender a cada dia. Aprender a cada dia, e que isso seja verdadeiro, de dentro do coração. Não seja nada superficial, seja algo profundo, verdadeiro, que venha das entranhas, que venha de dentro. Nós vamos cantar mais uma vez ao nosso Deus. Vamos dizer que nós não olhamos para as circunstâncias, que a paz que sentimos em nosso coração não é porque tudo vai bem, mas é porque nós servimos ao Senhor.
o Senhor, Criador dos céus e da terra, que caminha conosco, que está conosco todos os dias. Vamos cantar. Essa paz eu sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. Essa paz eu sinto em minha alma, é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou e ainda que a terra não floresça e a vide não dê seu fruto, e ainda os montes se lancem ao mar, porque a terra trema e de confiar. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Não olha as circunstâncias, não. Olha o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. Amém. Nós somos alegres. Nós temos uma paz que excede todo o entendimento, que só Jesus pode dar. Ele disse que a paz que Ele nos dá é uma paz que o mundo não dá, é uma paz que perdura, que passa por tudo, que vence barreiras, que vence dificuldades, que vence guerras. É a paz que Jesus Cristo dá, e é isso que nos faz continuar de pé, que nos faz continuar felizes, servindo ao Senhor e agradecendo a Ele por tudo que Ele fez e faz nas nossas vidas. Por isso que nós vamos agradecer, cantar ao Senhor por tudo que tens feito, por tudo que ainda vais fazer. Por tudo que vais fazer.
Amém? Possamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez, faz e fará nas nossas vidas. E o principal motivo para a gente agradecer é a salvação em Cristo Jesus, né? Precisamos agradecer pela salvação, porque Ele nos salvou, e a gente fica com medo de muitas coisas que acontecem nessa terra, né? A gente tem medo de morrer, a gente tem medo de adoecer, a gente tem medo de muitas coisas. É natural do ser humano ter esse medo, né? Mas quando nós temos a salvação em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo, ele diz que o viver para ele era ganho e o morrer, o viver era Cristo e o morrer era ganho. Então nós precisamos a cada dia, né? O cristão, ele precisa a cada dia agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, né? Por tudo que o Senhor fez e faz, e acima de tudo pela salvação que o Senhor nos deu, né? Nós precisamos agradecer pela salvação. Nós vamos meditar agora na palavra do nosso Deus, na Bíblia Sagrada, livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 18, os versículos de 1 a 6. Jeremias 18, versos de 1 a 6, nós vamos meditar agora. Palavra de Deus, Bíblia Sagrada, né? Que é nosso manual de instrução, nossa regra de fé e prática, é a palavra de Deus. Nós vamos ler essa palavra, que diz assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso do barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel, ó casa de Israel, ó povo de Deus, ó cristãos, servos do Senhor. Vocês são como um barro na mão do oleiro, na mão do Senhor. Essa é uma profecia, essa é uma palavra do Senhor para o povo de Israel através do profeta Jeremias. O Senhor convida, convoca, chama o profeta Jeremias para ver algo que não era novo para ele. Não era novo para Jeremias, porque o ofício de oleiro era algo normal naquela época, naquele tempo. Era algo normal. Então Jeremias, em outro momento, em outros momentos da sua vida, possivelmente ele tenha visto aquilo que o Senhor pediu que ele fosse ver. Ele poderia questionar: Senhor, mas eu já sei, eu conheço, eu sei o que é. Mas ele não questiona, ele obedece, porque a palavra de Deus é para ser obedecida. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. E aí Jeremias vai, obedece ao Senhor e vai à casa do oleiro. Quando chega ali, ele percebe, ele observa, talvez ele até já tenha visto antes, mas ele não tinha observado da forma como ele observou. O Senhor mandou ele observar, ele olhar como o oleiro fazia. E aí ele observa ali que o oleiro pegava aquele barro, molhava, amassava o barro e fazia um vaso da forma como ele queria. Isso é o processo natural na olaria, para se construir um vaso de barro. E aí, naquela hora em que o oleiro estava em seu ofício, fabricando aquele vaso, Jeremias percebe que aquele vaso se estragou nas mãos do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, né? Foi o vaso que se estragou. A gente canta um corinho e a gente aprendeu de que o Senhor quebra as nossas vidas para nos fazer de novo. Mas o texto aqui não está dizendo que foi o oleiro que quebrou o vaso. E aquele oleiro representa o Senhor, representa a Deus. Não foi ele que quebrou, não foi. Foi o próprio vaso que se estragou
nas mãos do oleiro. E aí, fazendo uma pesquisa sobre a construção de um vaso de barro na olaria, eu pude ver que o que pode fazer com que um vaso se estrague nas mãos do oleiro? As impurezas, uma pedrinha, algo que não é normal ali na construção do barro, para que o barro seja moldado. As impurezas impedem, porque é preciso ter uma harmonia entre o barro e a mão do oleiro. Quando qualquer impureza entra no meio, há, na verdade, algo ali estranho, um corpo estranho, e faz com que o vaso se quebre. A impureza faz com que o barro se quebre. Estão entendendo? Não é o oleiro que quebra o vaso, como a gente costuma cantar, quebra a minha vida. Não, pelo contrário, o vaso se quebra porque havia uma impureza. Havia algo ali que impediu com que ele tomasse a forma. Impediu com que ele tomasse a forma. Aí é claro que o oleiro, ele tira as impurezas ali e refaz de novo segundo a sua vontade, como ele quis, como ele quer. Olha que interessante, né? A gente, na nossa caminhada, na nossa vida, nós nos entregamos nas mãos do Senhor. Nós nos entregamos a Ele, nós somos servos. Ele nos criou do barro. A palavra de Deus diz lá em Gênesis 2:7, do pó da terra, do barro, Deus criou a humanidade. Só que Deus criou Adão puro. A criação de Adão foi uma criação pura, perfeito. Só que veio a impureza, o pecado, e quebrou Adão, quebrou a humanidade. E aí, meus queridos, o Senhor, Ele planejou um plano, algo novo, algo esplêndido, para renovar, para refazer a humanidade. Adão ali simboliza a humanidade, simboliza a mim e a você. Então nós precisamos ser solidários com Adão. Tem muita gente que reclama, que fala, Adão foi o culpado. A culpa é minha, a culpa é sua. Todas as vezes que a gente fica procurando culpados, nós estamos nos assemelhando a ele. Quando o Senhor procurou, ele disse, foi a mulher que tu me desses. E a mulher falou, foi a serpente. Nenhum deles assumiu a culpa. E muitas vezes nós temos feito a mesma coisa, repetido o mesmo discurso. Então é necessário a gente se limpar, tirar as impurezas para estar nas mãos do Senhor. Isaías 59, versículos 1 e 2, diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para não poder ouvir, mas os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas impurezas fazem separação entre nós e o nosso Deus. Era o que acontecia ali no ofício do oleiro, quando tinha uma pedrinha, uma impureza, algo que não era normal ali naquele barro, o vaso se quebrava. Vamos nos limpar, vamos tirar as impurezas dos nossos corações, da nossa vida, da nossa mente, dos nossos olhos, dos nossos lábios. Nós precisamos nos limpar a cada dia, precisamos deixar as paixões desse mundo. Esses dias tem sido algo que tem demonstrado aí a vida dos cristãos, aqueles cristãos que ainda têm paixões pelas coisas do mundo, pelas festas do mundo, os cristãos que estão aí vivendo uma dualidade, querem servir a Cristo, mas querem continuar servindo, vivendo segundo as suas paixões mundanas. As impurezas têm adentrado na vida de muitos cristãos, Nós muitas vezes deixamos brechas abertas para que as impurezas entrem, e aí nós nos quebramos, nós caímos, nós falhamos, nós deixamos de gozar do privilégio de estar nas mãos do oleiro e ser moldado por ele. Aquele vaso se quebra ali na mão do oleiro, ele se quebra, não foi o oleiro que quebrou o vaso, foi o vaso que se quebrou por causa das impurezas, que simboliza o pecado. E a nação de Israel tinha colocado muitas impurezas, idolatria, corrupção de forma generalizada, e o Senhor estava demonstrando ali com aquele gesto simples, né? O Senhor usava coisas simples para ilustrar a sua mensagem, o que ele queria dizer para o seu povo. E aí estava implícito aí, estava ilustrado aí
nesse ofício do oleiro o que estava acontecendo com a casa de Israel, com a comunidade de Israel, com o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, mas que deixou a impureza, deixou tudo aquilo que desagradava a Deus entrar nas suas vidas, e aí era necessário eles serem refeitos. E aí o Senhor, que é compassivo, o Senhor que sabe nos fazer novamente, nos refazer novamente, Ele faz com que isso aconteça. A graça dele nos alcançou. A misericórdia dele não nos destruiu. Por causa da sua misericórdia nós não fomos destruídos. Aquele oleiro ali, perceba que ele poderia pegar aquele barro, aquele vaso que se quebrou, que se acabou ali nas mãos dele, jogar fora e pegar um novo barro e fazer um novo. Não. Ele refaz. O Senhor, ele é especialista em refazer, em reconstruir, em restaurar. E nós precisamos estar nas mãos dele para sermos restaurados. E lembrar que aquele vaso, ele foi moldado segundo a vontade do oleiro. Segundo a vontade do oleiro. E o Senhor também, ele nos refaz, ele nos molda segundo a sua vontade. Não sou eu, não é você, não somos nós, não é ninguém que diz ao Senhor, que deve dizer ao Senhor o que ele tem que fazer, questionar. Vamos ver o que diz Romanos 9:20. O que a palavra nos diz lá em Romanos 9:20. Nós precisamos lembrar sempre disso. Não devemos nunca questionar ao Senhor, questionar o porquê que Ele nos fez dessa forma, porquê que Ele está nos permitindo que a gente passe por isso ou por aquilo. Jamais. Precisamos sempre pedir a Ele que nos faça entender a vontade dEle nas nossas vidas. Olha o que diz Romanos 9:20. Diz assim a palavra do nosso Deus. Romanos 9:20. Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer alguma coisa a quem o formou? A criatura pode dizer alguma coisa a quem o criou? Pode dar palpite, pode questionar, pode dizer, não, Senhor, eu quero que o Senhor faça assim, eu quero que o Senhor faça dessa forma, eu quero que o Senhor... A gente até pede, Senhor, mas vale lembrar mais uma vez que Jesus nos ensinou. Parece que a gente, essas partes da Bíblia, a gente rasga, parece que a gente não dá crédito, não dá o devido valor. A parte em que Jesus nos ensinou que nós devemos pedir que Deus faça a vontade dEle. Precisamos pedir, Senhor, se possível o Senhor faça isso por mim. Se possível o Senhor me ajude. Se possível eu quero que o Senhor me cure. Se possível eu quero que o Senhor me dê um emprego. Se possível eu quero que o Senhor faça isso e aquilo por mim. Mas contudo seja feita a tua vontade. Jesus ensinou assim e nós precisamos aprender. Jamais devemos dizer ao Senhor o que Ele tem que fazer. Jamais. A Bíblia não nos ensina assim, irmãos. Não nos ensina assim. Então a palavra de Deus, ela está nos dizendo, o Senhor está nos dizendo, Ele estava dizendo para o povo de Israel, povos que Ele escolheu, e nós também nos colocamos nessa posição de povo escolhido por Deus. E como povo escolhido por Deus, nós entendemos que essa palavra também é para nós, e que precisamos nos colocar na mão do Senhor, como um barro na mão do oleiro, deixar com que Ele tome as decisões, deixar com que Ele nos dê a forma que nós precisamos ser, deixar com que Ele tome as diretrizes e entender que a vontade dEle é soberana, que é a vontade dEle que deve prevalecer. Nós precisamos entender isso. Eu sei que em muitos momentos das nossas vidas é difícil a gente entender por que as coisas estão acontecendo dessa forma, estão tomando tais rumos. Mas se a gente entregar ao Senhor, se a gente confiar no Senhor, se a gente compreender que é a vontade do Senhor que deve prevalecer, e a gente confiar nele mesmo de todo o nosso coração, teremos a plena certeza que o que o Senhor fizer por nós sempre vai ser o melhor. Nós sabemos o que queremos. Eu gosto muito dessa frase. Mas Deus é quem sabe o que nós precisamos. Sabemos o que queremos, mas é Deus quem sabe o que nós precisamos. Porque Ele é o Senhor. Ele está no controle. Nós só precisamos estar
à disposição dele. Pedimos sim, mas devemos pedir segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. E eu tenho certeza que, como Jesus nos ensinou, vamos lá, Mateus 7, o que Jesus nos ensinou aqui em Mateus 7? A palavra de Deus diz que, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu quero tal coisa, e se a vontade de Deus não for a mesma minha vontade, vai ser melhor para as nossas vidas, vai ser melhor, porque o Senhor faz sempre o melhor. Olha o que Jesus falou, Mateus 7, falando sobre que a gente deve pedir, né, ao Senhor, né, com persistência, em oração, segundo a sua vontade. Mateus 7, de 7 a 12, diz assim, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam, a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então, se Deus, a palavra de Deus está dizendo aqui, que Ele nos dá coisas boas, se a gente pedir que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas, será que Ele vai fazer algo ruim? Não. Ele sempre vai fazer o que é bom, o que é de melhor. Nós temos os nossos desejos, nós temos as nossas vontades, mas como eu disse, não é somente palavra minha. Essas palavras são inspiradas na vida de Jesus Cristo, nos ensinamentos de Jesus Cristo, onde ele diz que nós precisamos pedir que o Senhor, se possível, faça aquilo que a gente está pedindo, mas contudo, que a nossa vontade não prevaleça, mas sim a dele. Que essa oração seja verdadeira nas nossas vidas, que a gente ore realmente com fé, que a gente busque com fé, que a gente entenda que a vontade de Deus é soberana, é boa, agradável e perfeita. E como um vaso na mão do oleiro somos nós. E o oleiro, ele dá a forma ao vaso como ele quer. Então, se nós estamos nas mãos do oleiro, nós precisamos nos submeter à vontade dele. Ele é que molda, ele é que diz, ele é que direciona, ele é que nos faz como ele quer. E ele nos dá aquilo que ele quer. Que eu e você, que nós, em todo o tempo, entendamos a vontade do Senhor. Entendamos o que o Senhor nos ensinou através da sua palavra. Nos coloquemos em suas mãos. Tiremos as impurezas. Precisamos tirar as impurezas. O vaso se quebrou na mão do oleiro porque tinha impurezas. Tinha impurezas. E aí não houve uma harmonia entre o barro e a mão do oleiro. Então nós precisamos tirar as impurezas, pedir ao Senhor que nos limpe o nosso coração, limpe a nossa alma, limpe a nossa mente, nos ajude a cada dia a buscar e a servir a Ele de todo o nosso coração. Vamos orar? Senhor, Tu és maravilhoso, a Tua palavra, ó Deus, nos encanta, a Tua palavra, ó Deus, nos informa, nos transforma, nos ensina, ó Deus, a como viver segundo os Teus ensinamentos. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, nos limpe, Senhor, nós queremos Te agradar, Senhor, nós queremos andar em harmonia contigo, Senhor, viver a cada dia Te servindo, Te agradando, ó Deus, e que o Senhor nos faça de novo, ó Deus, nos refaça, ó Deus, se em um dado momento da nossa vida as impurezas nos fizer ser quebrados, ir ao chão, que o Senhor nos refaça, que o Senhor nos molde novamente, ó Deus. Nós queremos ser moldados por Ti. Continua abençoando o Teu povo, continua abençoando a Tua igreja, continue nos livrando de todo mal. Isso é o que nós te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Seu Santo Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado mais uma vez por tudo, por estarem aqui participando desse momento.